Haverá certas ocasiões que necessitaremos aí trabalhar com modelagem de terrenos para aprimorar aqui os nossos projetos. O Blender dispõe de um add-on denominado ANT Landscape, que ele facilita esse recurso aqui junto aos nossos trabalhos. Vamos ver como é que a gente pode utilizar esse add-on e como ativá-lo para fazer os efeitos aqui desejáveis. Antes de mais nada, eu vou apagar aqui o nosso cubo, clicando na tecla X. Vou adicionar com Shift A uma Mesh Plane. Vou aumentar aqui a visualização dessa mesh e vou entrar aqui no modo Edit Mode. No modo Edit Mode, eu vou subdividir essa nossa malha, clicando aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf do modo de edição, na opção Subdivide. Eu divido aqui a primeira vez, e aqui na sua caixa de propriedades que surge quando é acionada a ferramenta, na parte inferior esquerda aqui, na opção Number of Cuts, eu vou colocar o valor 10. Pessoal, desculpe aí o meu inglês, ok? Eu não sei falar inglês, eu pronuncio aqui da forma que eu achar melhor. Então vamos aqui ver como é que a gente vai funcionar junto ao recurso desse add-on. Vamos dar mais uma subdivisão aqui, vou dar mais um subdivide para a minha malha ficar mais afinada. Bem, para nós trabalharmos com o processo de modelagem de superfícies, a gente já teve um tutorial falando sobre isso. Eu posso me utilizar de um recurso que vem aqui embaixo na parte inferior, que é denominado Proportional Editing. Posso clicar aqui nessa janela e aqui eu posso capacitar esse recurso que vai me permitir fazer algumas transformações interessantes na malha. Vou clicar a tecla A para desativar. Vou me utilizar dessas caixinhas aqui onde tem esses 3 cubos, que é a caixa de seleção de modos. O primeiro me permite aqui trabalhar com vértice. Eu vou acionar ele, que é o Vertex Select. Com ele ativo, eu posso vir aqui com o botão direito e selecionar cada uma das vértices aqui da minha malha, que eu criei aqui na área central. Repare que quando eu seleciono a vértice daquela malha, a vértice tem um manipulador que vai permitir que a gente faça movimentações para criar distorções nessa malha. E vocês vão perceber que no momento que eu faço isso, o recurso Proportional Editing já está funcionando, porque ele foi capacitado. É esse círculo enorme que vocês estão vendo aí. Ele vai permitir que eu faça a realização dessa transformação, tendo esse círculo como diâmetro da aplicação do recurso. E aí eu crio uma espécie de movimentação da minha vértice, dando formas às demais vértices que estão próximas, junto com a ferramenta Proportional Editing. E aí crio essa suavização aqui, distorcendo a minha superfície e fazendo uma modelagem como se fosse um terreno aqui com níveis diferentes. As opções de formação desse recurso a gente pode obter aqui junto da caixa do Proportional Editing. Quando a gente aciona, nós temos aqui o Fall-Off, que é os recursos de configuração para o tipo de efeito que eu quero dar. Por exemplo, se eu der o efeito Sharp e selecionar uma das minhas vértices, no momento que eu segurar com o botão esquerdo do mouse a seta azul e puxá-lo, vocês vão perceber que o efeito que eu dei aqui, ele é mais agudo do que o efeito que eu dei aqui, porque eu utilizei uma outra configuração aqui baseado nessa caixa. E aqui eu tenho como fazer o efeito Smooth, Sphere, que é a esfera, o Root, o Inverse Square, o Sharp, o Linear, o Constante e até os efeitos randômicos. Então é dessa forma que a gente pode fazer já algumas modelagens de terreno de forma utilizando o Proportional Editing e também manipulando os manipuladores de rotação, de escala e de deslocamento. Bem, vamos entender então para que serve a ferramenta que vai nos possibilitar fazer aí terrenos já pré-configurados. Eu vou clicar a tecla A para selecionar todo esse objeto e vou dar o X, mandar apagar todas as vértices e aí eu apago o meu objeto. Para eu ativar o nosso add-on, já que ele não é um add-on que vem ativo, como muitos add-ons aí disponibilizados do Blender também não vem, é necessário que eu venha aqui nessa parte superior, no menu denominado File, que é arquivo, na opção User Preference, que significa preferência de usuário,
Posso usar também o atalho Ctrl Alt U. Eu clico e abro essa janela de configurações aqui, onde eu tenho uma guia denominada Add-ons. Vocês podem ver aqui, vou clicar nela, e aqui vai surgir uma lupa, e vou dar um clique com o botão esquerdo, e vou digitar 4 letras, LAND de dado. Então quando esse LAND aparece, aqui na lateral direita da lupa, nós vamos verificar, foi carregado o add-on com o nome ANT Landscape, que faz parte aí do nosso programa. Vamos verificar que a sua caixa seletiva aqui não está acionada, por isso que ele não está ativo. Para ativá-lo junto ao programa é necessário que eu clique aqui com o botão esquerdo do mouse, e caso eu deseje que esse add-on ele sempre se alize quando o programa iniciar a sua interface, basta que eu venha aqui, ó, clique em Save Use Setting, e quando eu carregar o programa, esse add-on sempre será inicializado. Mas não é o que eu quero apenas usá-lo oportunamente neste tutorial aqui. Então basta que eu selecione ele, clique, eu posso usá-lo somente aqui nesse projeto. E aqui com ele, eu vou voltar para o modo Object Mode. Para ver o nosso add-on, basta a gente utilizar o atalho Shift A. Repare que aqui eu abro o recurso de adicionar primitivos, eu tenho o primitivo Mesh, vou ver que existem as meshes básicas que o programa fornece, porém agora nós temos aqui, ó, o Landscape, que é o nosso add-on aí, que vai fazer os recursos desejados. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, verifique que surge aqui no centro da minha área já um terreno pré-configurado por essa ferramenta. Nós vamos observar que esse terreno, ele veio tomando aqui 2 unidades aqui quadradas nesse sentido e 2 unidades quadradas nesse sentido. E nós podemos agora, antes de fazer qualquer manipulação junto a esse terreno, segurar aqui a caixinha de propriedades dele que se abriu quando eu acionei a ferramenta e vai ficar aqui na lateral esquerda. E nós vamos aqui abrir um pouquinho mais para entendê-la. E vamos ver que nós temos aqui as opções de propriedade do Landscape. Vamos entender aqui o que cada propriedade dessa aqui faz em termos de configuração. Nessa caixinha aqui Type, eu tenho como selecionar algumas opções de pré-configurações que eu queira dar ao meu terreno. Por exemplo, vou clicar aqui em Turbulence. Repare que o meu terreno ele tomou um aspecto diferente. Vou clicar nessa opção de cá, já tem outro aspecto. Então, através dessa caixa, eu tenho como utilizar pré-configuráveis. Vou voltar ao multifractal. Aqui em Random Seed, eu tenho como fazer com que esses efeitos de elevações aqui sejam feitos de forma randômica. Eu posso clicar nessas setinhas da esquerda ou da direita, uma a uma, ou posso simplesmente encostar o cursor no meio, segurar o botão esquerdo, movimentá-lo para a direita ou para a esquerda, e vocês vão verificar que no momento que eu faço essa manipulação, o meu terreno criado ele toma proporções diversificadas aí na minha área. Noise Size, eu controlo o tamanho dos nós aplicado no efeito dessas elevações. Se eu encostar o cursor, segurar o botão esquerdo, movimentá-lo para a direita, eu suavizo esses nós. Se eu vier com valores para a esquerda, eu torno mais agudo a visualização desses nós. Deixá-lo aqui no meio. Aqui em Depth, eu controlo a profundidade que eu vou dar ao efeito. Em Dimensions, eu controlo a dimensão das minhas elevações aí. E aqui, nessa última guia, quando eu movimento, eu dou novas formatações à nossa superfície. Então nós, quando utilizarmos essas caixinhas de propriedades, nós fazemos uma diversidade de modificações na forma como veremos o nosso objeto. Nessa caixa aqui inferior, eu tenho como clicar nessa opção Inverte. O que o Inverte faz é o seguinte: os pontos que são altos, ele transforma em pontos baixos. Os pontos que são baixos, ele transforma em ponto alto. É como se ele estivesse invertendo o efeito aqui aplicado. Então, clicando aqui, ó, o que era baixo ficou alto, o que é alto ficou baixo. E aqui, idem. Em Height, nós controlamos a altura de como
essas elevações serão procedidas aí na nossa área. Em offset, né, damos um achatamento na ponta aí do pico das nossas montanhas. Em platô, nós transformamos, são os planaltos. E aqui nesse último, nós temos como controlar o nível do mar em relação às elevações que nós criamos. Então, através desses recursos é que nós podemos utilizar o add-on para fazermos alguns trabalhos aí muito interessantes, utilizando terrenos pré-configuráveis através desse recurso ANT Landscape. Então aproveite essa dica, quando vocês necessitarem, use esse recurso para criar aí algumas coisas incríveis aí nos seus projetos. Espero que tenham compreendido mais ou menos a utilização do add-on e das suas propriedades e mãos à obra aí e belos cenários. Até a próxima!